Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Vamos lembrar a todos de desligarem os seus microfones até durante o transcurso do nosso encontro, a fim de que não haja interrupções, não haja os barulhos, né, inerentes aí à nossa casa e aos arredores, às vezes é o cachorro lá embaixo, né? É a buzina, imagina, todos com o microfone ligado, vai ficar um pouco complicado. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro, a nossa reunião de quarta-feira à noite, 20 horas. Vou ler só uma frase de Joana para a nossa ambientação e faremos a prece a seguir. É o capítulo 86 de Vida Feliz, do livrinho da Joana, Vida Feliz. Aqui. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. E para manter, meus irmãos e minhas irmãs, a sintonia com o mais alto, nada melhor do que aquele momento de oração e de prece. Embora às vezes a gente esteja num momento de desequilíbrio, situações acontecem que nos tiram, né, do desalinho, né, nos desalinham interiormente, mas aí a gente procura o recurso da prece e muito rapidamente, quase que instantaneamente, a gente sintoniza com as forças superiores da vida. Vem aquela vibração de paz, de calma, de serenidade que traz de novo para o nosso centro de equilíbrio. Vamos então, meus irmãos, utilizando esse recurso ao alcance de todo mundo, tão benéfico, vamos fazer a nossa prece de início do nosso encontro da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, mas esta noite nos encontramos novamente reunidos aqui em seu nome para um momento de estudo, de reflexão, de oração, de cuidado, Senhor, daquilo que é patrimônio do Espírito, aquilo que segue conosco para sempre, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e tudo isso resultam e desembocam em ações e que sejam ações felizes, que felicitem a nós, as pessoas ao nosso redor e ao mundo inteiro. Ampara assim, Senhor, o nosso encontro, o nosso estudo, que estejamos aqui de corações e mentes abertos para absorver, refletir e durante a semana, durante as nossas vidas, nos esforçarmos para colocar em prática todos os dias os ensinamentos do Cristo Jesus. Abençoa a nossa irmã que fará o estudo, a cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão no espaço que nós estamos, em nosso lar, e aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco hoje. E assim, Senhor, rogamos a proteção do alto para essa nossa reunião. Graças a Deus. Graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, damos como aberto, assim, a reunião da noite de hoje. Vamos pedir a Mônica que faça a leitura de trecho do Evangelho, dizendo o capítulo e o item. Tá, Mônica? Por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, coração puro. Deixai vir a mim os pequeninos, item 18. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos,
Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Mônica. Janete, querida, você conseguiu retornar? Não, eu estou no celular, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo muito bem. Tá, eu vou ter que fazer pelo celular, gente. Não voltou a internet, parece até que eu estava prevendo que ela ia me dar um sustinho. Tá? Mas que bom que tem o celular, né? Bom, tudo da gente dar um jeitinho. Boa noite a todos. Muito obrigada por mais uma vez eu estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Na noite de hoje, o estudo a ser utilizado é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. E o item que nos coube o item Mundos Transitórios, que contempla as perguntas 234, 235 e 236. A formação dos mundos e da vida nos fascinam desde tempos imemoriais. Nossa curiosidade sempre esteve a toda, a mil. Essas criações não podem ser nada além do resultado da obra de um ser superior, ao qual nós denominamos Deus. Pai Supremo, Pai Eterno. Resumindo, não importa o nome que a gente dê a ele. Ele é o nosso Criador. Ele não é somente o nosso, ele criou toda a matéria que compõe o universo, seja ela material ou imaterial, ponderável ou imponderável. O axioma da perfeição divina leva à conclusão de que nada na criação é inútil. Tudo tem uma razão de si. Tudo atende a uma finalidade superior, mesmo que na maioria das vezes nós não saibamos qual ela é e até nem acreditamos que exista uma, mas existe. E o tempo e a nossa evolução contínua acaba nos mostrando isso. Por isso, nós temos que expandir a nossa mente, expandir as nossas ideias, muito além do atual conhecimento que nós temos, muito além do que a ciência terrena já conseguiu atingir. São Luís afirma que se nós somente considerarmos, do ponto de vista material, a encarnação tal como ela se verifica na Terra, a gente vai limitar somente aos mundos inferiores, ou seja, mundos como o nosso, né? E, na verdade, nós sabemos que ele não é o único e ele está muito abaixo na escala evolutiva dos planetas. Nós estamos nele porque é o planeta apropriado ao nosso momento evolutivo. Mas, além da vida desses mundos inferiores como o nosso, uma vez que há muitas chances, muitas outras classes de espíritos, além da que predomina no nosso planeta, irmãos,
muito menos materializados, na proporção inversa da sua evolução, habitam muitos outros planetas muito mais evoluídos do que o nosso. Isso torna possível a compreensão de que a vida pode se expressar de muitas outras formas e em muitos outros estados de vibração, além do que nós conhecemos. A gente tem dificuldade de entender as vibrações que nos rodeiam. Imaginemos outras de planetas mais evoluídos, planetas de escalas muito mais distantes que a nossa. Nesse momento, eu sei que fica muito difícil para nós imaginarmos. Nem isso a gente está conseguindo nesse momento. Mas o importante é que a gente mantenha a mente aberta, para que quando o novo chegue, a gente simplesmente não o rechace. Nós reflitamos sobre ele, avaliemos, porque há uma explicação lógica e em algum momento a nossa evolução permitirá entender. A gente sabe que existem várias classes, tanto para os planetas como para os espíritos, né? E a cada um é dado o local apropriado para se para habitar, né? Então Deus coloca-nos no local certo, na hora exata, no momento em que estamos prontos para aquela passagem a qual temos que vivenciar. E aí, continuando o nosso assunto sobre mundos transitórios, antes de efetivamente entrarmos nele, cabe a lembrança de alguns conceitos que irão nos auxiliar no entendimento do que vem a ser mundos transitórios. E a gente começa com a lei do progresso. A lei do progresso, o que ela nos diz, né? É uma lei universal e todo o universo é regido por ela, né? Tudo que existe nele universo, está em constante evolução. Temos inúmeras provas dentro do nosso planeta de que isso é verdade. A começar por nós mesmos. Se pegarmos os ancestrais do Homo sapiens, a gente vai ver que houve uma evolução na nossa espécie. E não somente na nossa espécie, em todas as espécies que habitam o nosso planeta. E isso também está acontecendo com o nosso planeta. Então, a evolução ela é constante. E Deus nos concede essas inúmeras reencarnações, essas inúmeras oportunidades para o nosso aprimoramento moral e intelectual. Ele também nos alerta, e todos os nossos irmãos superiores vivem nos alertando a respeito disso, que que devemos usar toda a nossa força, toda a nossa energia, o nosso foco, para vencer os principais obstáculos ao nosso progresso, que são o orgulho e o egoísmo. Aplicada não somente aos espíritos, a lei do progresso é válida para a vida em geral mesmo. Então, as estrelas, os planetas, os espíritos, os animais, os vegetais, enfim, a evolução é constante e ela é transformadora. Qualquer forma ou expressão de vida está sujeita à lei do progresso. Outro conceito que é importante relembrarmos: erraticidade. Estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, que não estão encarnados, estão no seu momento fora do corpo material, ou seja, eles terminaram uma encarnação, se desprenderam do corpo material, porque chegou o fim daquela encarnação, e eles entram num estado que é chamado erraticidade. A erraticidade não é um sinal de inferioridade para os espíritos, tá? E aí a gente falou da erraticidade. Bom, erraticidade e o que seria um espírito errante? É um espírito que está aguardando e aspirando a sua próxima oportunidade.
quanto tempo será que pode durar esse período, né? Esses intervalos entre encarnações, que o espírito fica como um espírito errante. E os espíritos nos esclarecem que esse período ele pode ser de pouquíssimas horas ou de milhares de séculos. Isso dependerá da necessidade de cada espírito. Então, mas uma coisa é importante, e eles nos chamam a atenção para isso, que não existe o estacionamento. Esse estado não é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver à existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. De que modo, durante esse período, os espíritos conseguem se instruir? A bondade de Deus é tão enorme que ele sempre nos encaminha filhos mais adiantados, mais evoluídos, para que, junto a eles, nós possamos nos instruir e eles nos ensinar a amar, que é o objetivo de todos nós. É através do amor e da caridade que nós atingiremos a evolução e a plenitude. Desculpa. Será que esses espíritos errantes, para esses espíritos errantes, existe uma classificação? A gente pode entender o seguinte: se a erraticidade ocorre entre intervalos de encarnações e a gente tem na escala espiritual vários níveis de irmão, de espíritos superiores a nós, que ainda assim precisam reencarnar, se a gente seguir esse raciocínio, a gente rapidamente consegue responder que existem espíritos errantes em todas as classes, salvo os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Por que isso? Porque eles não mais precisam reencarnar. Eles só vêm em encarnação quando estão em missão. Por isso, eles não têm mais essa necessidade e, por isso, eles não mais ocupam o estado de erraticidade. Eles são energia, já atingiram a sua plenitude, né? E aí, logo no iniciozinho desse estudo, eu me deparei com uma passagem de Jesus em que ele fala sobre as muitas moradas da casa de meu pai. Muito interessante ter caído essa passagem para mim. E lá na sequência, eu achei um texto do Emmanuel que eu achei primoroso. Eu nunca tinha pensado desta forma, né? E ele compartilha conosco um entendimento que ele tem sobre essa frase de Jesus, sobre as muitas moradas de meu pai, eu vou compartilhar com vocês. Talvez muitos de vocês já tenham lido isso. O Emmanuel atribui a palavra moradas a 3 conceitinhos básicos. O primeiro deles são os mundos que formam o universo. Em outras humanidades, que realizando as mesmas marchas evolutivas que estamos aqui realizando no nosso planeta. O segundo conceito de morada, segundo Emmanuel, seriam as diversas zonas espirituais, superiores ou inferiores, não faz diferença, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas, metrópoles que nós conhecemos muito bem, aquele agito que nada cessa, né? Movimento constante. E o terceiro conceito, que para mim é o que mais foi o que mais me chamou a atenção, ele fala sobre os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos, reações, dramas, tragédias, anseios e realidades do espírito. E aí eu me lembrei o seguinte: o que mais os espíritos nos chamam a atenção sobre orar e vigiar? Os nossos pensamentos, eles estão criando. Então, se nós não mantivermos ele
muito disciplinados e sendo muito bem vigiados, a gente, sem perceber, constrói à nossa volta uma atmosfera que irá nos prejudicar, muitas vezes, até organicamente, porque a gente, às vezes, alimenta uma reação negativa, não construtiva, de várias situações pelas quais muitos de nós passam. A gente sabe que nós estamos aqui, não é por acaso, nosso momento evolutivo é delicado, nós ainda ocupamos um planeta onde o bem se esforça muito, gasta muita energia para chegar, pelo menos, a se equilibrar ao mal que ainda existe, e tudo isso, se nós não estivermos vigilantes, são alimentos para os nossos pensamentos, e a gente, sem perceber, embarca num processo de autodestruição, de doença, e assim a gente poderia ficar a noite inteira falando sobre isso. Então, é só chamando a atenção para isso, Emmanuel, sobre a morada, né? Então, que a gente mantenha a nossa morada limpa, higienizada, iluminada, com o sol brilhante, com flores. Claro, tem dias que vai acontecer um dilúvio, mas a gente não deixa de fazer o sol aparecer no dia seguinte. Eu não sei se todos sabem, mas essas 3 perguntas sobre os mundos transitórios, elas são basicamente oriundas de um diálogo extenso entre Kardec e Santo Agostinho, que foi publicado lá em maio de 1859, na Revista Espírita. E o Kardec e o Santo Agostinho travam um diálogo bastante significativo. Eles tecem comentários sobre outros temas, outros detalhes, né, dos mundos transitórios, mas, basicamente, o que o Kardec fez, o que ele melhor fazia? Ele codificou as principais informações que ele conseguiu coletar desse diálogo, e aí ele transformou nas 3 perguntas que nós estamos estudando hoje, que abordam os mundos transitórios. E, afinal, o que são mundos transitórios? Os mundos transitórios são mundos em processo de formação, ou seja, ele ocupa um estágio de evolução que ainda nem pronto para ser primitivo ele é. Ele está sendo construído, modelado, e ainda assim ele tem uma função. E aí a gente volta lá atrás, quando a gente começou a falar que tudo tem um motivo, tudo tem uma função, uma finalidade útil. Deus não cria nada que seja inútil. E aí, falando em finalidade, qual seria a finalidade dos mundos transitórios? Eles servem de habitação temporária aos espíritos errantes, aqueles mesmos que nós falamos ainda há pouquinho, que estão entre intervalos de reencarnação. Eles são um ponto de descanso e refazimento para esses espíritos. Podemos considerá-los como se fossem ilhas de descanso, normalmente utilizados após uma jornada, às vezes pesada para o espírito. Ele ocupa uma posição intermediária, onde podem se preparar, os espíritos, né, vão para lá, aonde eles podem se preparar para reencarnarem em outros mundos. E esses mundos transitórios, eles ficam eternamente como mundos transitórios? E aí a gente volta à lei do progresso. O que ela nos diz? Nada no universo está estacionado. Tudo está em movimento para a sua evolução. O mesmo ocorre para mundos transitórios. Eu não falei que eles são mundos em formação? Então, a formação deles vai continuar. Enquanto eles estiverem sendo formados, eles vão cumprindo essa finalidade de ilhas de descanso, tá? Mas o processo de evolução deles continua. Então, como tudo mais no universo, eles também estão sendo regidos pela lei do progresso. Quais são as principais características do mundo transitório? Bom, eles ocupam
entre os outros mundos, uma posição intermediária, graduada de acordo com a natureza que o espírito que neles ficam, né, que tenham acesso. Então, quando um planeta está em formação, ele fica no estágio intermediário, ou quando ele está em passagem entre um e outro, tá? Então, eles são considerados também também chamados mundos intermediários. Esses mundos intermediários ou transitórios, eles têm uma característica muito significativa, que é eles não podem dar suporte a uma reencarnação corpórea. E por que será isso? Isso ocorre porque eles têm a superfície desses planetas ainda é estéril, não teria condições de dar suporte às necessidades que uma reencarnação corpórea exigiria. Ele não teria essa condição para dar. Então, mas ainda assim, ele tem uma finalidade. E é interessante que os espíritos nos falam que durante a formação do nosso planeta, né, a Terra também foi uma ilha de descanso para tantos outros espíritos errantes. Ela também foi um planeta transitório. Isso é interessante. A gente, talvez, muitos de nós nem tenham pensado sobre isso ou já tenham lido sobre isso, né? E que serviu de apoio e de morada para muitos irmãos que precisavam de planetas como esses, que são os mundos transitórios. Os espíritos, quando na erraticidade e no mundo transitório, eles não ficam presos, tá? A permanência de um espírito no mundo transitório será relativa à sua necessidade. E se após uma estadia, ele encontrar-se refeito e apto para prosseguir na sua jornada, ele pode seguir rumo. Ele continua o caminhar dele e pronto. O planeta serviu a sua finalidade, ele cumpriu a sua finalidade e ele seguiu o espírito para outro estágio, para outra etapa do momento evolutivo dele. Lembremos o fato de que o espírito deixou o corpo, mas ele ainda é um espírito que precisa da matéria, e ele não é 100% etéreo, ele ainda possui matéria, inclusive resquício do antigo planeta no qual ele reencarnou. Ele pode ou voltar para o planeta onde estava, ou para outro, num grau similar. Se ele, por acaso, tiver, durante esse período reencarnatório, esse último período reencarnatório, ter conseguido se elevar, que é o objetivo de todos nós, após uma reencarnação, ter conquistado algumas virtudes ou estar nos encaminhando para o atingimento de algumas novas virtudes, ele poderá, sim, ser encaminhado a um planeta já um pouco mais superior ao que ele habitava até bem pouco tempo. Enquanto esses espíritos permanecem nos mundos transitórios, eles não ficam lá parados. Apesar de ser chamado como ilhas de descanso, eles não ficam lá contemplando as constelações, o universo, as estrelinhas, os cometas que estão ali no entorno daquele planeta transitório. Não, eles aproveitam aquele momento para quê? Para estudarem, para se instruírem, até porque outros irmãos superiores os estão apoiando, os orientando. Então, eles não estão largados lá, né? Eles recebem uma orientação e o objetivo é que eles aproveitem este período. Qual o significado, qual a verdadeira necessidade dos espíritos errantes para ocuparem, né, o mundo transitório? Esse mundo transitório, como a gente falou, que eles ficam ali estudando, recebendo orientações, eles funcionam como se fosse uma escola fora do planeta em que ele estava. Então, ali eles vão encontrar apoio e orientação para continuarem
o seu processo evolutivo. Mais uma vez, Deus nunca nos abandona, estamos sempre sendo acompanhados. Muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está num momento um pouco mais difícil e os espíritos que querem nos apoiar dão um espaço para que a gente se encontre, se reencontre e efetivamente possa aceitar a ajuda, a orientação e tudo mais que nos é concedido pela misericórdia do Pai. Um texto que eu achei nas minhas buscas bem interessante é que, às vezes, pode acontecer uma dúvida ou uma pequena confusão, achando que o mundo transitório e colônias espirituais poderiam ser a mesma coisa. E eu acho que cabe aqui a gente chamar a atenção de que não são a mesma coisa. Colônia espiritual é uma coisa e mundo transitório é uma outra totalmente diferente. A gente tem que lembrar que os mundos transitórios são habitados por espíritos desencarnados ou errantes, não suportam reencarnações corpóreas, né? E um pouquinho diferente, que a gente vai ver daqui a pouquinho as colônias. Então, ele tem umas características muito marcantes, bem diferentes das colônias, tá? Na sua psicosfera, os espíritos que lá residem, eles ficam transitoriamente descansando nesse período que estão na erraticidade, estudando, trabalhando, se preparando para futuras encarnações e planetas do universo. Tá? Lembrando que o motivo dele não ter reencarnação corpórea é por conta da superfície dele ainda ser estéril. Tá? Já nas colônias espirituais... e outra coisa, eles não estão atrelados a nenhum outro mundo. Eles são um corpo celeste separado. Eles mesmos já são uma unidade. Diferente das colônias espirituais, elas não são um corpo celeste. Elas estão atreladas a algum planeta. Tá? Elas ocupam as regiões espirituais, as regiões da espiritualidade daquele orbe. Tá? Então, ligadas a esse mundo material, seja ele qual for. Né? Então, a gente não pode deixar de lembrar desses detalhes. Tá? No nosso planeta, né? Os mundos transitórios... me perdi aqui o fio da meada. No nosso planeta, nós temos algumas colônias espirituais, né? E a gente, de acordo com a bibliografia espírita, em volta do nosso planeta, nós temos algumas esferas, né? No campo magnético da Terra, nós temos algumas esferas, e que, de acordo com os textos que nós temos, principalmente do André Luiz, em Nosso Lar, e alguns outros livros, que ele aproveita para nos esclarecer a respeito desse assunto, são 7 esferas, todas ligadas ao nosso planeta. Tá? Então, elas não existiriam sozinhas, elas precisam de um planeta, porque elas, na verdade, compõem o planeta, elas fazem parte da comunidade planetária, não sendo um corpo celeste. Eles não são uma unidade nesse sentido. Tá? Então, a gente tem as 7 esferas. Vamos lembrar um pouquinho delas. Do centro para o externo do nosso planeta, a gente começa com o umbral grosso, que é a primeira esfera, a segunda é um umbral médio, a terceira é um umbral superior, e no umbral superior o que nós temos? A colônia Nosso Lar. Talvez uma das colônias mais conhecidas de nós. Tem muitas outras, o Brasil tem várias colônias, né? E o planeta tem tantas outras colônias. Mas o Nosso Lar é a que a gente mais comenta, mais cita, né? A quarta camada, ela é a região da arte, cultura e da ciência. A quinta camada é a região do amor fraternal universal. A sexta é a camada das diretrizes do planeta.
E a sétima e última é a abóbada estelar. Em cada uma dessas esferas, os espíritos que ali estão habitando estão, vibracionalmente falando, alinhados, afinizados à vibração daquela esfera. Tá? Então, quanto mais próximo ao centro, menor, mais inferior é a vibração daquele espírito. É um espírito bastante necessitado. Então, o que nós temos que registrar, diferenciando mundos transitórios das colônias espirituais, é que ambos servem de apoio aos espíritos desencarnados. Isso é um fato, tá? Tentando suprir todas as necessidades desses espíritos errantes, tá? Mas os mundos transitórios são uma unidade, são um corpo celeste, não permitem encarnações corpóreas. As colônias espirituais dão todo o apoio aos desencarnados que habitam aquele orbe no seu processo evolutivo para que eles possam voltar a reencarnar, muitas vezes, no próprio orbe. Então, essas são as diferenças mais significativas que a gente tem que ter em mente. E aí, quando o Kardec descobre, né, que ele ouve lá dos espíritos, que a Terra já teria passado por esse estágio, né, no seu período de formação, teria se prestado a um mundo transitório, o Kardec nos diz o seguinte: nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem uma finalidade, a sua destinação, nada é vazio. Tudo é habitado, a vida se expande por toda parte. Parece uma coisa natural, uma coisa lógica, mas é muito frequente nós esquecermos disso, né? Muitas vezes a gente esquece que cada um de nós é útil e o todo conta com a participação de todos nós. Então, assim, cada um de nós é, sim, um participante, um contribuinte para o todo. A gente muitas vezes esquece disso. Então, a gente tem que estar sempre se lembrando que nós somos úteis e podemos ser cada vez mais úteis se nós continuarmos perseverantes na nossa reforma íntima. E aí, para a gente começar a se preparar para o final, vale lembrar que na natureza nada é inútil. Tudo tem uma finalidade. Deus não criaria algo sem um propósito superior, sem um objetivo para o todo. Nada é por acaso. A formiguinha criada no nosso planeta, ela contribui com o todo. O universo é interligado. Quem gosta de ler e está sempre pesquisando sobre física quântica, sabe que os cientistas estão cada vez mais esclarecidos nesse sentido, percebendo o entrelaçamento do universo. Não existe essa separação, essa suposta separação que nós acreditamos existir entre os mundos, entre os corpos celestes que habitam, talvez que a gente ainda nem conhece muitos tipos de corpo, formações celestiais que talvez nós não conheçamos porque não esteja ainda disponível para nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Mas o importante é saber essa interligação existente no universo. E aí a gente volta a uma máxima que os espíritos superiores compartilham conosco, quando eles falam sobre a nossa responsabilidade no nosso processo evolutivo, porque nós estamos ligados a uma corrente, nós somos um elo. Então, quando nós não nos responsabilizamos por nós mesmos, nós acabamos prejudicando a corrente, talvez enfraquecendo a corrente e, quem sabe, até quebrando a corrente. E o que a gente precisa é lembrar que temos que nos tornar um elo forte para que a corrente cada vez mais possa se expandir
e não quebrar. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse estudo foi saber que a Terra teria sido um mundo transitório. Então, reforçando a ideia da lei do progresso e que Deus não cria nada para a inutilidade, né? Mesmo no seu período de esterilidade, a Terra se prestou a uma grande utilidade para irmãos nossos de outros locais, de outras moradas, de outros níveis evolutivos. Isso é muito importante da gente ter isso em mente, para a gente perceber a importância de cada grãozinho de areia que habita esse planetinha. Então, nos momentos mais áridos da Terra, ela foi produtiva e continua sendo, e cabe a nós transformá-la cada vez mais, ajudá-la nessa transformação para que a sua produção seja cada vez mais significativa no todo. Deus quis que tudo fosse assim no universo, que nada fosse perdido. Qualquer transformação tem uma finalidade superior. Deus não teria criado as estrelas para o nossa recreação visual. Então, é uma limitação muito significativa imaginar que somente nós, um planetinha muito pequenininho, dentro do nosso sistema solar, imagine comparando a tantas outras, a outros sistemas, a outras galáxias, acharmos que nessa imensidão universal nós seríamos o único planetinha a ser habitado. É uma limitação ainda da nossa parte, que a gente precisa lutar para nos esclarecer e perceber que não há lógica nessa linha de raciocínio que alguns de nós ainda não preservam, né? Não conseguem expandir a sua mente. Somente Deus tem a estabilidade. A lei de progresso diz que nós estamos em constante evolução. Deus não. Deus é estável. Ele foi, e sempre será o mesmo. Daquilo que nós conhecemos e daqui a pouco muito mais. Porque quanto mais evoluirmos, melhor nós conheceremos o Pai. Não há preguiça no universo. O universo não deixa para amanhã o que ele precisa fazer. Ele faz no momento e na ocasião apropriada. Todas as coisas são criadas para um bem maior. A vida é um movimento constante. Tanto os mundos como todos os seres, no caso, os espíritos, vamos falar de nós um pouquinho, estão atrelados a essa lei maior de evolução constante. Um minutinho, tá, Janete? Só para fechar. Tá fechando, estou fechando. Nada que existe se encontra na inutilidade, por ser Deus a inteligência suprema e ser onisciente de suas criações. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, querida Janete, por ter aceito, por ter trazido tantas informações úteis e relevantes para as nossas reflexões, e convidamos, como sempre, que todos, durante a semana, possam dar uma olhadinha lá no conteúdo mesmo, no Livro dos Espíritos, que foram as questões 234 até a questão 236, com todos os seus itens, vai até 236, item E. Né? A 236 tem vários itens e vai até o item E. Mas, em verdade, são 3 perguntinhas, 234, 235 e 236 subdividida, tá bom? Obrigada, Janete. Desculpa, e só acrescentando, quem puder também ir na Revista Espírita e ler o diálogo de Santo Agostinho com Kardec, é bastante interessante. Ótimo, ótimo. Obrigada, querida. Muito bom. Queridos, então vamos dando continuidade ao nosso
nosso encontro da noite de hoje, eu vou pedir para o Gustavo fazer por... Não, antes do Gustavo. Nós vamos fazer agora a irradiação, a prece de irradiação. É o momento em que vamos pedir por nós, pelos nossos entes queridos, familiares, pela humanidade. Então, convidamos a todos nesse momento a elevar o pensamento ao alto, respirar calma e serenamente. E vamos orar, meus irmãos. Pai amado, muito felizes estamos, Senhor, todas as informações que avaliamos, que recebemos, estamos, refletindo sobre elas. Obrigado, Senhor, por entender um pouquinho da grandiosidade tão sábias, justas e amorosas, Senhor. E nesse instante, Senhor, igualmente pedimos o amparo não apenas para nós, mas para todos aqueles que vivem conosco em nosso lar, nossos familiares, nossos entes queridos, parentes. Pedimos pelos nossos vizinhos, Senhor, por aqueles que vivem mais perto de nós ou mais distantes, aqueles que estão em nossas mentes nesse momento. Pedimos pela saúde dos nossos entes queridos, amados, conhecidos, por aqueles que estão em nosso ambiente profissional, ambiente de estudo. Enfim, Senhor, que os trabalhadores espirituais da Casa de Francisco possam visitar todos esses lares, de todas as pessoas que estão em nossas mentes nesse momento. Ó Senhor, trazendo uma limpeza fluídica, beneficiando, amparando, trazendo tratamentos médicos e espirituais para todos que necessitam, Senhor. E ampliando toda essa solicitação, Senhor, para a nossa cidade, nosso estado, nosso país, e abarcando dessa forma a terra inteira, onde está um irmão em jornada evolutiva, reencarnado assim como nós, que possa ser envolvido pelo seu guia espiritual, pelos seus familiares que os amam, que estão no mundo maior e que podem impulsionar, motivar para alcançar os propósitos, os nossos propósitos traçados para essa existência aqui na Terra. Ampara-nos, Mestre querido, diretor espiritual do nosso planeta, governador planetário, Mestre Jesus. Seja com cada ser humano, dirigentes, trabalhadores, toda a humanidade, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora sim, chamamos o Gustavo para realizar a prece para os nossos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, acabamos de elevar nossos pensamentos para o auxílio aos nossos irmãos encarnados, mas sabemos que somos todos uma grande comunidade de seus filhos. Então, neste momento, também nos unimos para levar nossos pensamentos e emitir boas vibrações para os nossos irmãos já do lado espiritual da vida, que sabemos que também precisam muito do auxílio de todos, Pai. Precisam do trabalho dos nossos irmãos da espiritualidade, do seu amor, Pai, da sua orientação, do amparo do Mestre Jesus, da Mãe Maria. Então, que possamos nos unir agora, Pai, direcionando nossos pensamentos, vibrações, possam ser aproveitados pelos nossos irmãos da espiritualidade e seu trabalho de auxílio a todos esses irmãos necessitados que se encontram em toda parte. Que essa boa vibração, Pai, carregada de seu amor, possa fazer com que todos procurem se sintonizar a ela, elevando assim seu nível vibratório, que tão bem foi descrito pela nossa irmã no seu estudo de hoje, para que dessa forma, conjuntamente, possamos todos também nos elevar, progredir na nossa grande escalada espiritual. Agradecemos por seu amor e por toda a caridade que é prestada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Graças a Deus, obrigado, Gustavo. E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos nos aproximando do encerramento do nosso encontro. Vamos acompanhar a Cíntia, que vai fazer a prece de encerramento. Pode abrir seu microfone, Cíntia, e pedimos que logo depois da prece permaneça um minutinho só para a leitura do boletim da casa. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, agradecemos o estudo de hoje, agradecemos também a oportunidade do aprendizado e também agradecendo a espiritualidade, essa oportunidade. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Assim, Senhor, em seu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus e do nosso patrono Francisco de Paula, damos como encerrar a reunião da quarta-feira à noite, na noite de hoje. Graças a Deus. Ana, querida, é você que fará a leitura? Sim, posso fazer sim. Está com o seu microfone desligado. Estão me ouvindo, claro? Então, a Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as reuniões públicas presenciais. Terça às 9 horas, quinta às 20 horas, sexta às 17 horas e domingo às 15h30. Foi reiniciada também a de terça-feira, ontem, né? A sessão das 20 horas. As sessões públicas presenciais retornaram, as de terça-feira retornaram ao horário das 9 horas. A partir de agora, os pais poderão levar seus filhos para assistir às sessões públicas presenciais, independente da faixa etária das crianças e do horário das sessões. Com essa medida, objetivamos ampliar o atendimento a todos. Para participar, basta o responsável informar no ato de sua inscrição da participação da criança. É necessário apresentar o comprovante de vacinação, obedecendo à faixa etária. O atendimento fraterno, ele agora está no mesmo horário das sessões presenciais. Ele está acontecendo de forma presencial. No mesmo horário das sessões, enfim, das sessões de terça-feira, de quinta, de domingo e de sexta-feira. Visite o site da congregação www.cfp.org.br e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente para o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Médiuns voluntários venham fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-999931. O Clube do Livro Espírita Francisco de Paula, uma maneira de estudar a doutrina e contribuir para a manutenção da nossa congregação. Associe-se ao Clube do Livro, que foi lançado no mês de março. Acesse o site da congregação, escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Nossas cestas básicas. Para compor as cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e às famílias assistidas, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através do depósito em qualquer uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 99786-6525, ou, se preferir, diretamente na tesouraria da congregação. Ou entregando algum item. Nós precisamos principalmente de feijão, arroz, café e leite em pó. Enxoval dos bebês. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, que podem ser entregues na congregação. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional
para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser de qualquer outro tipo, desde que seja o tamanho maior, e de luvas de látex, tamanho M e G, roupa íntima, tamanho G e EG, feminina e masculina, e esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas na congregação ou no Lar de Francisco, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, sendo no lar é de 10 às 16 horas. Na congregação, a partir das 9 horas, das 9 às 12 e das 13 às 17 horas. E o nosso jornal A Caridade continua disponível na versão digital. Acesse Divulgação Jornal A Caridade no site da nossa congregação. Muito obrigada.